Salve pessoal, tudo bem? Nosso episódio 3 do podcast Gabaritando. No dia de hoje, nós vamos falar sobre o primeiro dia de provas. Primeiramente, eu quero apresentar a bancada de hoje, porque ela reformula semana a semana, episódio a episódio, sempre para trazer para vocês as melhores informações sobre o assunto da pauta. Hoje, como sempre, a professora Angélica Beck, famosa GG, está aqui. Uhul! GG. O professor Lucas, que também participou do nosso primeiro episódio, retorna agora para falar de linguagens. E minha vida mudou da primeira vez que eu vim aqui. As pessoas me param nas ruas e falam, Lucas, não? Lucas do Gabaritando o Lucas Podcast. Do Gabaritando. Sou eu mesmo. Já virou o Lucas do Gabaritando, no já caso? Sou uma referência. Verdade. Sucesso absoluto. Que absurdo. O que o Fafá tá fazendo? Professora Patrícia Pietrovon, certo? E aí, galera? Professora de Geografia do Delícia. Gabarito, vem trazer aqui pra gente informações sobre essa matéria, já que está, né, presente no primeiro dia de prova. E também ele, o Fabrício Indruziak, famoso Fafá, professor de História também, o nosso chefão, sentado à direita de Deus Pai, todo poderoso. Olá! Como é que Estamos aí, né? Maravilhoso. Estamos aí, vamos tentar elucidar as coisas pro primeiro dia de prova. A moral é a gente fazer o quê? O que a gente fez nos outros 2 episódios, salvar vocês. O que nós fizemos no primeiro episódio? Pô, a GG a gente trouxe aqui o Lucas e o Eloy, professor de matemática, e falamos sobre as 2 principais matérias, que era a prova de redação e a prova de matemática. Tu perdeu? As mais pedidas. As mais pedidas. Tu perdeu? Vai e olha, deixa de ser trouxa, cara. Tá de graça lá no nosso canal. Olha lá o episódio 1 que tu vai curtir. No episódio 2, veio o Paulo e o Saboia e nós falamos sobre a prova de natureza, das ciências da natureza. As mais chatas. As mais chatas, as mais odiadas e detestadas, mas as mais belas também. Neste episódio, o professor Mauro rememorou, né, que a formiga era um animal. Era um bicho. Um animal? É um animal, pode ser também. animal. Não sei se é a mesma coisa. Será que é a mesma coisa? Infelizmente não temos um professor de biologia Não, mas aqui. temos uma pessoa. É a mesma coisa. Temos um ser humano Basta pensante, ser. uma massa encefálica. Que foi assim, alfabetizado diferente e de zero. passou pela educação básica. Fez jardim de infância, tava valendo. Muito bem, é um bichinho. Mas enfim, então, meus caros, como sempre, o nosso grande objetivo aqui é que a gente quer se exibir pra vocês, a gente quer mostrar essa equipe do Gabarito, que, cara, é foda. A gente tem muito orgulho dessa equipe. Cada pessoa que a gente traz aqui, vocês vão conhecer que basicamente esse é o nosso padrão, cara. Vocês vão ver, pô, o professor Fafá, pô, a professora Patrícia, que não tinha vindo aqui ainda, vão curtir. É o nosso padrão. A gente só tem professores deste calibre, Tirando deste o Lucas. Gabarito. E hoje, Né? Obrigado, obrigado a nós vamos todos pelo discutir, apoio. então, Nós vamos discutir o primeiro dia de provas, o que fazer, quais são as estratégias. Eu vou começar. O pessoal das miçangas. Hoje é uma homenagem ao pessoal das miçangas. Pra você Aqueles que quer vender vão sua arte na pra praia. beira da Sim. praia, lá em Pessoal Floripa. cirandeiro. Exato. Vão lá Hoje- vender as miçangas. Hoje o podcast tem a duração de 6 horas e meia, aliviado. Aliás, hoje vai ser complicado. Hoje, uma das grandes tarefas, a mesma que eu tive semana passada, é evitar que vire uma entrevista também Fafá e GG. Pode ser que aconteça aqui. Eu vou, Pode ser que vou aconteça. estar atento aqui, tentando, né, fazer. Mas enfim, então na nossa aula de GG, vamos começar. A gente sempre começa com a GG, porque ela é a mais experiente, apesar de ser muito jovem, uma mulher jovem e bela, ela é a mais Fez 23 experiente. agora, gente. 32 anos de pré-vestibular. Sério mesmo, GG? Nossa. Não tem 32. Mas tem caralho. quase, tem 32. Sério? Tem. Quase a minha idade, eu tenho 21. Algumas pessoas dizem que eu tenho 31, mas na De verdade... profissão, né, prof? Desculpa. Puxa Não tinha me dado conta, Fabrício. GG credo. do céu, nossa. Eu sou professor de história, então eu estou aqui para falar sobre o tempo. É 32, vai, eu fui Foi dando, bem, achei que hein, fosse Puxa. 20, tô bem, botou. Tá bem, GG, maravilhosa. Te dou a Maravilhosa. te dou a Pode deixar, quero. GG, primeiro dia de prova, a gente foca, claro, em qual matéria primeiro? A gente foca na redação. Sim, isso Sempre nós na falamos, redação. fizemos um episódio completo sobre a redação, o professor Lucas aqui também já tá. Só que hoje a gente não vai falar de redação. Terminou a prova de redação, agora eu vou falar perguntando mesmo, porque eu não sei. Há uma preferência entre linguagens e humanas? Alguma preferência não, mas alguma orientação? Aquilo que a gente vem falando ao longo dos episódios, né? É um TRI mais difícil de mapear, né? Ele não é um TRI claro que nem a gente... Primeiramente na matemática, depois nas Que todas são exatas. difíceis, né, no caso. É, que todas são. Fica- Todas Matemática é são bem difíceis pra fácil de mim, mapear, pro lá. porque todas são bem- difíceis. Tu não faz nenhuma, assim, nós das humanas. Então, eu não sei, eu começaria pela linguagem, porque eu acho
é uma prova que eu tenho um pouco mais de dificuldade, porque ela disserta sobre tudo e sobre o nada também, né? Mas aí entra uma questão que eu acho interessante, que é, na fala da GG, é onde ela tem mais dificuldade. Eu acho que esse talvez seja um elemento significativo do aluno identificar para ele qual a prova para o paladar dele é mais difícil, se é a prova de humanas ou a prova de linguagem, e ele começar por ela. Acho que é por aí, né? É diferente então das outras, a gente não tem muito uma orientação, né? Por exemplo, no segundo dia, começaram por onde? Matemática. Não, mas eu gosto. Foda-se, matemática, tem que começar por matemática. Não tem muito, até porque a diferença de TRI, ela é pequena. Então, Entre acho que linguagens tem que fazer e humanas. por onde o cara se concentrar melhor e onde o cara conseguir trabalhar melhor. Entendi. Diferentemente, então, inclusive do início por redação, acho que a gente está conversando aqui é que não tem uma regra geral. A gente tem que dar uma O início conversada. da redação, eu acho que começa pelo rascunho. É, eu ia dizer, o início, mas não o término, né? O término, no caso, tu tem que passar a redação a limpo no final da prova. É né? mesmo? Porque senão se tu faz o rascunho e passa limpo, me livrei da redação. Mas daí tu chega no meio da prova e pensa, putz, poderia ter Daí tu falado tem uma tal coisa. epifania no meio da Entendi. redação. Uma Daí revelação já- espiritual, né? Isso, daí já acabou. Mas é sério. É verdade, daí tu, Então, tu lamenta no O teu que eu repertório. faria? Eu passaria a elipse e faria a última versão da redação, né? Que é, fundamentalmente, não fazer o melhor texto da vida. Isso eu acho que tem que ficar bem claro, né? É um bom texto de qualidade dentro das regras do jogo, que são as regras que o Enem pede Que dentro cumpre a das 5 proposta. competências. Legal, interessante. E assim, vamos começar pela prova de humanas, então, já que nós temos 2 professores. Faltou só a filosofia, mas eu Nós estou temos representando 3 meu irmão gêmeo aqui, viu? professores. Nós temos. Muitas Irmão pessoas estão gêmeo. achando assim, pô, que legal, eles trouxeram o Karazek pra falar de filosofia. Não, gente. Eu sou Ai, o não Mauro. era o Karazek. Igual. De cabeça Igual. minha. Ainda Igual. não é, realmente. Igual começar pela altura. Ainda que sentado é igual. impressionante. Se a gente já que é sentado, é a Não, mesma o branco pessoa. do olho parecia. Não, eu tô também. usando uma lente É. agora um pouco mais Aham. escura aqui agora, que é pra diferenciar justamente. Mas olha, Patrícia não sabe o Impressionante. que aconteceu já pra tu entrar na sala. Eles assim, Sor, pré-socráticos, hoje eu não, gente, física. Mauro, desculpa. Eu não, foi mal, é imagino. igual, é idêntico. Aham, Meu irmão, então eu tô imagino. representando, um abraço pro meu irmão gêmeo, Karazek. Tô representando ele aqui então, mas enfim, vamos ficar sem a filosofia, mas a gente tá aqui com a história e a geografia. Quantas de cada matéria, hein? É aquela coisa também, parece com natureza, vai ter 57 questões no total. O Mauro tá tentando nos anular, Lucas. É Eu porque tô. ele Olha, a GG história começou e a a tentar geografia. ela tá Nós tentando. temos 3 professores de humanas e um professor de linguagem e outro de quê mesmo? Física. Ó, começou. A Ciências GG auxiliares. Ela começou a me cancelar já, tava A demorando. física é um apêndice da matemática. Isso. Exato, exato, claro. Nós somos o... É um capítulo. Nós somos, os matemáticos são tipo, os grandes gênios, nós somos tipo os umpa-lumpas, assim, né? Isso. Tipo isso, é isso aí. Em tamanho, inclusive. Em tamanho, inclusive, com certeza. Mas aí, quantas questões de história, Fafá? A prova de humanas é uma prova bem estranha, assim. Quando tu faz uma lista, Exato. Patrícia vai lá, seleciona as dela, o Karazek vai lá, seleciona as dela, eu vou lá, seleciono as minhas. Quando a gente junta tudo, que tu falou, dá mais de 50. Porque tem aquelas questões que são limítrofes, assim, que são questões de fronteira. Como é que é a palavra? Limítrofes. Bonito, né? Gente, eu vou aprender né? tanto nesse podcast Bonito. hoje. O podcast é feito pro Mauro. Exatamente, eu tô É feito aqui pra aprender. Legal, que interessante. Existem aquelas questões que são questões limítrofes. Ele Porque repetiu. é difícil de tu definir qual é o campo que ela atua, porque ela é uma questão de ciência humana, ela está avaliando determinada habilidade, né? Mas não fica muito claro qual é a base de conteúdo sobre a qual está construída. Para te definir um pouco mais, tu teria que tentar buscar assim, tá, é um pouco de cada coisa, mas qual conhecimento eu preciso ter prévio para responder essa questão? Se a gente for nessa linha, o conjunto filosócio, filosofia, sociologia, Criou um neologismo. Ele brinca ali com a linguagem. Ele pega a linguagem, ele faz o que ele quer. fazendo joga pra balãozinho. cima. O conjunto filosócio ali, de filosofia e sociologia, ele tem um protagonismo na prova, junto com a geografia em relação à história. A história das 3 ciências é aquela que tem menos questões que tu precisa de um conhecimento prévio Verdade. para fazer. As questões de história, elas tratam muito sobre Brasil 19 e 20, século 19 e século 20. E existem algumas questões até de alta complexidade, outras que são simples interpretações de tabela ou de gráfico, que cobram inclusive habilidades que nem são da própria prova, e sim de outra.
Não sei se tu concorda, Paty. Concordo, exato. Eu tava pensando assim, antes de ir pra cá, como é que eu vou resumir, né? Tentando fazer nessa uma hora. Sofrendo muito. Exato. E realmente é isso, Fafá. A questão é que a prova ela tem uma imagem, uma tabela, um texto, uma poesia que ela vai servir para interpretar a questão, para tu associar o conceito que está sendo solicitado, e às vezes tem algumas outras alternativas corretas, mas tu tem que se ligar e saber o que a prova está colocando, né? Qual é a relação que ela está querendo. Então, realmente... E as da geografia, elas são muito mais claras do que a da história, por exemplo, né? Ao longo dos anos, assim, eu vou te dizer que os últimos 5, 6 anos, ela gradativamente tem ficando um pouco mais conceitual. E Como a gente tem falado de todas as provas, né? Essa é uma tendência que a gente vê de cada vez mais conteúdo no Enem. E nessa questão que tu falaste também, Patrícia, a questão de ter mais de uma alternativa falando coisas corretas, a gente tinha falado disso também no nosso último episódio, que é uma coisa que os alunos têm, tipo, de responder coisa que não foi perguntada, entendeu? Exato. Que é o distrator, né? Os distratores, exato. distratores, Vou anotar né? mais um pra mim Sim, hoje aqui. sim, Distrator. ótimo. Limítrofe e distrator. Esse é um nome oficial, né? Ah, é verdade? Esse é um nome oficial. Eu sabia, então. É o nome Claro que eu oficial, sabia disso. distratores, Se é um nome oficial, óbvio que eu sabia, né, Fabrício? Imagina. Na questão... no modelo de questão do Enem, né? Sim. Tu tem o elemento central, que é o que te leva à reflexão da questão problema. E aí ela vai ter uma resposta certa e vai ter 4 distratores. Que é o objetivo. Por isso que não tem questão 1, 2, 3 no Enem. Afirmativas, né? Isso, porque o objetivo é que tu tenha uma graduação, mesmo como uma interpretação de texto. Agora eu tô entrando total na área do Lucas, mas aquela assim, errada, provavelmente errada, né? Provavelmente certa. Parcialmente certa. Cara, isso deve dar um plenamente nó certa. nas humanas, né, cara? Cara, a isso prova deve de dar um nó nas linguagem humanas, nesse cara. aspecto, pra mim, por que eu falei que eu tenho mais dificuldade? Na verdade, assim, eu acho que maior facilidade, meu maior talento é a linguagem, é a comunicação. É uma coisa que eu acho que eu sou boa, sabe? Mas a prova de linguagens, ela me deixa profundamente insegura, porque eu nunca sei se não é, e eu todo ano faço. Porque é aquilo, eu me desafio, porque eu penso, não é possível. Sabe, eu lembro uma vez, acho que foi na prova de linguagens, que caiu uma questão do Gabriel Pensador. Vocês lembram disso, que ele se pronunciou em relação à questão? Caiu um texto, sobre, não sei se era uma música ou se era um desses livros que ele escreve, e que aí ele se pronunciou em relação à questão, porque tava dando uma... Ele tá errado. Tava Ele dando tá uma... errado. Tava o dando autor uma... está morto, Gosto né? dele, ele tá errado. Ótimo, é o melhor argumento. Não, e aí, o que aconteceu? Tava uma dúvida entre uns gabaritos lá, e ele disse assim, não... Ele errou a questão pra dele. mim, não, ele disse assim, pra Ele mim... errou. Não, acho que não sei, não lembro, eu lembro deles dizendo, pra mim, essa e essa estão certas. Ele disse isso pra mim, tipo, pra mim, essas 3 fazem sentido. Não, olha só, mas isso que é complicado, isso isso é uma complicado. outra área, porque o Chico também diz, eu nunca quis dizer isso. Mas não interessa o que Mas ele quis vai dizer, saber, o que interessa é que as o que pessoas ele disse, entendem do que ele O disse. Chico quem? O Chico né? Xavier? O Chico Buarque Ah, de bom. Holanda, que é um Chico Xavier, ele ia dizer, eu nunca quis dizer isso, não era ele, né? De fato. Eu não quis dizer. De fato, né? Ele pode jogar pro outro. Até tem uma norma da BNT, né? Quando tu vai citar uma obra psicografada, o primeiro nome é o nome do espírito, sabia? Só essa é uma curiosidade Uma pra quem tá norma nos bem... assistindo. É sério isso? Curiosidade! Sério mesmo? Existe. Se tu vai citar no teu... Você que veio assistir Você que veio Dicas para o Enem e saiu sabendo tudo sobre o E tá kardecismo. com uma dúvida sobre como é que tu vai citar uma obra psicografada, o primeiro nome é o nome do espírito. Tu vê, se vai botar citação então na redação. Vai, Mas como tu Esse é sabe... o momento que o aluno que tá vendo diz, porra, valeu a pena ter dedicado esse tempo. Super dica. Ainda bem que eu me convenci Porque a vir assistir. tô fazendo a redação, quero citar um espírito. É isso aí. Se eu quiser Às citar vezes um é um espírito, eu às nunca vezes sei. É às o vezes- Chico, eu boto o Chico e o Dr. Fritz. Qual Às dos vezes dois? gosto do Freud, mas o Freud não falou em vida o que eu queria, mas falou depois da morte. Isso tem bastante. Então acontece bastante. Se Tu já vai lá. morreu, se já morreu Tem com... muita citação É, de redação que o segundo- cara nunca falou. Segundo Machado Eu de sabia Assis, que não ia dar a certo internet- esse né? podcast. Esse podcast não, a ia gente dar já falou, a gente já Não falou. sabia que não ia dar certo. Mas olha, enfim. segundo Machado de Assis, a internet, imagina, é um absurdo, né? Mas é psicografado. Daí tu tem acesso. Segundo Machado de Assis, o que se escreve no Facebook, fica no Facebook. Ah, eu tô com pena dos editores. Mas enfim, os editores vão trabalhar. By essa semana. Clarice Lispector. É isso Nossa, aí. Clarice Lispector é a rainha Não, das daí citações. citou o Chico Xavier, citou o Machado de Assis, mas foi a Clarice que falou de todos juntos. É uma E o citação em Caio e o vários níveis. Fernando Abreu fez junto com ela. Olha aí.
Aí sim, aí gabaritou. Ô, Paty, na questão da geografia, mais a geografia humana, a física, o que é, ou é meio a meio, qual é que é? Ai, Mauro, tu fez uma pergunta bem abrangente, né? Porque a gente tem, assim, muitas abordagens Obrigado. do Brasil. Mauro, boa Muitas pergunta. abordagens sobre o Brasil, a questão agrária, né? E tu sabe que uma das coisas interessantes é que, assim, antes se falava em boia fria. Hoje tu fala em agricultura 4.0, entendeu? Quer dizer, muito a realidade no sentido de que o que está sendo utilizado para as grandes produções agrícolas. Olha que interessante que a Paty está dizendo, tá? É a mesma coisa que nós falávamos na matemática e na natureza sobre a atualidade da prova. Quer dizer, a gente falou Adequação, que... né, da adequação, prova. porque a gente falou lá na biologia que a ecologia é o assunto mais importante, o que significa que necessariamente não precisa ser o que mais cai. Entende? Exato. A ecologia está diretamente associada com a questão da agricultura 4.0. Então, é essa linguagem que a gente busca no Enem, que a prof está falando, que é universal, né? O Enem, todo ele nos diz uma coisa, que é essa proposta assertiva do mundo melhor. É, tem um discurso Exato. da prova, né, Aham. como um todo. E aí, ao mesmo tempo, tu fala da questão dos grandes impactos, né? Que é a relação do Cerrado, o Arco do Fogo na Amazônia, a dependência do Brasil de exportação de commodities relacionado aos recursos minerais. Então, assim, e além disso tudo, tu vai fazer uma relação com a urbanização, com alguns conceitos como gentrificação, os problemas urbanos, né? Existe uma relação, então, meio Existe entre uma a relação. física e a humana. Exatamente. Sabe o que é gentrificação? Tu pega pra saber, Como é tu que é o nome? olha... Calma aí a palavra. Gentrificação Tá, é o vamos lá. quarto distrito. Ele é um exemplo clássico da gentrificação. Gentrificação. Quarto distrito, vai lá passear. Eu sei o que é isso. Não, mas eu certamente. tenho uma sugestão mais glamurosa, entendeu? Quem sabe tu vai nos morros, alguns morros do Rio de Janeiro, por exemplo, no Vidigal, que já tem uma parte. Eu já Ela é fui lá, pô, lá tem lá na Sim. Guardalaje, Eu já fiquei fui. lá, GG, é uma muito delícia legal, de é ficar muito legal, lá. É muito E legal. assim, É turismo de esquerda safada. Bando Mas, comunista. Enfim, então assim, tu vai vendo que o candidato, ele é cobrado fazer relações do conceito com o cotidiano. Então, assim, tu não consegue mais interpretar uma questão se tu não se coloca naquela problemática, né? Então, eu acho que se o candidato começa a fazer relações dos conceitos e das tabelas e das imagens e o que é colocado, ele se sai muito bem. Vou viajar que legal agora. a prova de humanas, né? Eu vou viajar agora full dentro do tema da Paty, mas uma das grandes contribuições do Enem, talvez, para a geografia específica, é porque a geografia trabalha o espaço e a ação do homem sobre o espaço. Só que isso era trabalhado separado. Aí tu tinha a geografia física e a geografia humana com uma barreira, assim. Isso. Eram duas disciplinas Perfeito. completamente separadas. E hoje misturou Que interessante muito esses isso, conceitos. né? É demodê tu falar assim, a geografia física e Na humana. URGS era É. absolutamente separado antes, É. né? Era Absolutamente tipo, era isso, separado. era isso. Inclusive, vários pré-vestibulares tinham um professor de É, geografia um de humana. física e professor de Sim. geografia. Eram, né? eram conteúdos Aham. completamente... Absolutamente. Óbvio que ainda existem alguns conteúdos que são bem específicos, né? Mas aí Mas aquelas mesmo coisas que a gente já Massas de ar, conversou. né? Não, Aquelas piadas de salas professores, né? De sempre, que é a questão do professor de geografia da aula de escala. Né? A geografia, ela se apropriou de algo que realmente é um campo dela de pertencimento, que é essa ação do homem sobre o espaço, né? No contemporâneo. Que a história faz a respeito da memória, né? Legal a geografia isso, né? se apropriou disso. E a prova reflete muito isso. Muito Sabe que isso. desde o início, quando o Enem começou e as provas acho que estavam tentando encontrar o seu caminho, assim, vamos colocar. A prova de física era terrível no início, assim. Ela era muito difícil, absolutamente mal dimensionada no tempo. Acho que química também era. A de matemática também, ela sofreu vários baques ali. Prova de matemática ninguém Era quase impraticável. gabaritava. Não, era prova, impraticável, né? Até Era hoje ninguém, mas impraticável. naquela época era praticamente impossível, Mas realmente. era uma diferença grande, porque hoje a gente tem um número razoável de 42. Sim, já chegando E perto, né? Antes, o pessoal, quem era bom em matemática fazia 34 acertos. Mas eu era- escuto, sabe, GG, eu escuto desde o início, pelo menos dos professores de história, de geografia, eles gostando muito dessa prova, assim, da prova de humanas, assim, falando justamente Sim. disso, ser uma prova inovadora, boa, porque assim, existe umas, por exemplo, assim, cara, a gente tem que ser muito prático, isso é dica pra vocês também, ciências da natureza, isso é uma mentira, são questões de biologia,
física e química, com o adendo de que elas estão embaralhadas. Tipo, tu não sabe quando é crime e quando é que vai. Na nossa, E tirando são aquelas 10... limítrofes muitas vezes, né? Na ciência da tirando natureza aquelas quase não há questões limítrofes. Tirando Certo? aquelas- Quase sempre elas são bem quarta vez que definidas. vocês usam a palavra limítrofe. Eu agora vou usar hoje. limítrofe. Nunca Eu se tô usou a fim de fazer o tanto Enem só pra no fazer uma Brasil, redação então, e usar a palavra tem que citar. Eu limítrofe. vou te dizer depois Tem que onde ser- tu pode tem que usar citar. limítrofe. Ai, meu Isso. Deus. Em qual contexto? Eita, que medo. E... Segue, Fabrício. Ignora isso. Ignora o que aconteceu aqui. Firme, agora até perdi ali o que eu ia dizer. É uma que foi uma... 10 Eu tô- das 10. Eu acho Eu tô a um que passo se de, tu de tirar... pausar um pouco o podcast pra saber, porque eu tô muito curioso. Mas Se enfim, tu tirar as 10 questões que são essas questões, né, que sobram na conta, Isso. o resto é bem definido, assim, é muito claro, são questões de geografia, de história legal. e de filosofia e sociologia. E Fafá, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Porque essa, apesar de ser minha área, é a última prova que eu vejo. Havia uma época, né, Fafá e Paty, que a prova ela era temática. Né? Não temática, mas que ela dissertava sobre o trabalho, por exemplo, então pegou Revolução Industrial. O Enem? Aham. Ela não era temática de forma oficial, mas Abordavam alguns conteúdos mais visivelmente específicos. tu assim, tinha do né? início ao fim, Isso. nas 4 áreas, Mas Uma novo temática Enem? transversal. no novo Enem, Então, uma como é que eles representação explicam isso? maior. Se supostamente vem de um banco de questões aleatórias. como é que Ah, eles isso conseguem fazer tipo, a gente falou dele antes, né? O Chico Xavier. É isso aí, né? Pode entrar, Chico. Isso. na verdade, Medo. hoje mudou bastante, assim, a prova ela tá mais aleatória do que era. Vou falar mais sobre a parte de história aqui. Mais aleatória. História é o patinho feio das ciências humanas na prova do Enem. O professor de história que falou bem da prova, eu tenho minha discussão com ele. Eu acho que ela prestou vários serviços à prova. Mas no campo de história específico, ela parece que não consegue achar, e nos últimos anos mais ainda, um lugar De para a fala. história, um tamanho usar. para a história. E Fá, mais uma pergunta em relação a isso. Eu, há alguns anos atrás, se me perguntavam, não estudei nada, né? E a gente tinha um outro tipo de preparação. Como é que eu estudo história? Eu sempre dizia, vai na história do Brasil, que é menos complexa, menor conteúdo e menos difícil, né? Talvez. No Enem acho que cai bem mais, não cai bem mais. Agora faltam uma semana. Falta uma semana porque, né? Vocês estão assistindo agora, tá faltando uma semana para a prova, né? Eu sei que a dica, por exemplo, das ciências da natureza é revisar aquilo que tu já sabe. O que é algo bem razoável. Mas se eu não sei nada de história, agora vamos ao auge do desespero. E Salve-se quem puder. Brasil Segundo Reinado. Tá anotando? Anota. Brasil Segundo Reinado e República Velha. É onde tu vai ter maior chance de pegar algumas questões de história que vão cair com certeza. E vocês sabem que o Dom Pedro, isso é uma coisa que eu adoro, o Dom Pedro II, ele com certeza hoje seria esses caras de alta tecnologia, né? Que ele era um cara que adorava mexer, na época, fotografia. Segundo Dom Pedro II da internet. O Orkut dele era legal, né? Tinha um Orkut. Não, o Dom Pedro II era um cara absolutamente espetacular, assim, pra mim. E o segundo reinado... No mas pra telefone, ele né? era Ele fácil, queria, né? foi o primeiro a... Eu vi um negócio Pra desse ele era do fácil, telefone. a revoltada. Aquelas. Eu vi esse negócio dele do telefone, né? Ele do era, Barnabel, seria né? esses caras viciados em gadgets. Como é que se diz? É isso? Gadgets. Gadgets. O Dom Pedro II dá uns 3 podcasts. Ah, é Pois é, muito né? bom, né, Eu- gente? Não, que a gente já falou assim, começar pela história do Brasil que é menos complexa. Então, o que nos resta? E aí o Fafá dá Brasil 3 é menos podcasts só no segundo reinado, mas estuda o segundo reinado. Não, mas o Segundo Reinado e... Chutei. O Segundo Reinado, a parte de legislação política externa, e a República Velha, a parte de economia do café, política, né, do coronelismo, e entrar ali lá que um tinha pouco aquele negócio nas do café com revoltas. É lá que tinha café com Isso, leite. República do Café com Leite. Ó, professor! O Mauro, ele não perde, ele é interdisciplinar. E que deveria ter sido cancelado, porque se fosse hoje, seria República do Café com Leite de Amêndoa ou leite vegetal, porque... Gentrificação. Gentrificação. obrigada a tomar leite. Gentrifica, tem que anotar essa. Exato. gentrificação. Mauro, aliás, eu ia te dizer pra tu começar a utilizar também esse conceito, né? Qual? De gentrificação. Eu vou utilizar assim Exato. que eu descobri o que ele significa. Ele tá na minha lista. Eu vou sair desse Sim. podcast. Eu quero saber o que a gente que vai me contar. O que é E eu quero limítrofe? saber a É. gentrificação. limítrofe? O que é limítrofe, o que é um bom contexto para dar o limítrofe. E isso aí, vai estar na minha lista. Mas enfim, e
E a questão de... Então, segundo reinado e República Velha. Tu acha que é legal isso, Fafá? É onde ele vai ter a certeza que ele vai encontrar as questões, né? O resto são questões que elas não se repetem. Então é chutar um pouco no escuro, assim. Então, se tu for no segundo reinado e na República Velha, a chance de ter questões na prova já aconteceu de não cair. E Lucas, Mas a chance de ter é bem maior. eu quero saber também, eu tô GG entrevista agora. Eu converso hoje com ele. Com Que ele, honra, Lucas. que honra. Eu queria saber um pouquinho sobre essa questão da linguagem, né? Porque lembra que... GG, só um pouquinho, só calma aí. É que eu quero já pedir os assuntos principais de geografia, daí a gente já vai direto tá. pra linguagem. Mansplaining. Eu tô cuidando do Sim. tempo aqui justamente por isso. Cortando a GG. É, cortando a Não, GG. tudo bem. Mentorrupting. É o Mentorrupting. Desculpa, GG, te cortar. Só pra falar agora com a... Outra coisa que eu também queria saber aqui da história pra encerrar esse assunto. coisa, falar assim da Não, professora, velho. Pelo amor de Deus. Outra coisa que eu queria falar sobre história também antes. Um assunto polêmico. Temas que não caem, é possível? Tipo, isso aqui eles não vão falar disso porque isso não é legal pra eles. ET de Varginha. Aqueles... É bem difícil, tá? Mas há sim algumas coisas que a gente pode dizer que tem menor chance de aparecer na prova. Antiguidade Oriental é uma coisa que tá fora do escopo, né? Grécia e Roma, quando cai no Enem, geralmente cai associada à filosofia e sociologia, não à parte histórica. A Idade Média cai a parte econômica ali do feudalismo, mas o resto é muito pouco explorado. Que bom, né? E Idade Moderna é uma coisa que não existe assim no Enem. Praticamente não cai. Que bom também, porque é muito difícil. E muito óbvio difícil. que eu vou responder o que o professor Mauro quer. O professor Mauro fez uma Capciosa. pergunta capciosa, uma pergunta cilada, né? Vamos ver se eles são comunistas mesmo ou não. E as ditaduras militares na América Latina têm sido uma ausência notada nas últimas 2 provas. Por que será? Porque foi revolução. Revolução Ai, desculpa. Democrática. É a Revolução Democrática de Que 64 será? anos. Tá. E aí? Não fugir da pergunta. Não, fugiu da pergunta. Eu fiquei pensando, ele vai Não, falar. Eu ele vai pensei falar. também, eu só Mas é que fiquei faz sentido olhando, essa né? Eu acho uma maravilha da linguagem Sem no por isso, escopo assim. Eu posso ser político, completamente concordar alienado. com certo ou errado, né, pessoal? Mais ou menos. A última grande polêmica do Enem foi o O Pajubá. O Pajubá. O que é Pajubá? Aquele negócio do... É um dialeto. Isso aí tu tinha que saber. Não, eu sei. Eu conheço. Só um pouquinho. Eu conheço. Ô, Mauro, Cancelado, tô cancelado. No Processar, próximo bloco, né? a Meu gente chefe ainda, volta tu daqui a viu? pouquinho. Cara, Em eu câmera processava. aí, ó, meu chefe cometendo um tipo de discriminação comigo, minhas preferências. Mas enfim. Como é que é o nome? Pajubá? Pajubá. Adorou. Adorei. Agora eu tô aqui, ó. É uma Pode questão... isso. Já sai daqui. com as migas. Minha aposentadoria aqui pelo processo. Mas enfim. Patrícia, quais são os assuntos que na parte de geografia, tipo assim, isso. Que assim, que a gente fala sempre, Patrícia, a gente sempre fala assim, a vibe é o que torna um assunto muito importante, né? Deixar isso bem claro para vocês novamente. Nós já falamos isso nos outros podcasts, mas eu vou repetir. Não é apenas frequência, mas frequência e também a capacidade de dar para aprender aquilo nesse tempo. Como eu sempre digo, eu sempre vou usar eu sempre vou usar ali a GG. Ela tava tentando ser... O que tu botou? A GG, pra quem tá só escutando, ela tá oferecendo café pro Fabrício, e Eu tentando ser quero discreta café. e não E conseguindo. assim, Patrícia, dado isso aí, frequência É e isso. coisas que são possíveis de aprender nessas semanas que faltam, nessa semana que falta, o que tu acha que tu lembra como mais importante? Orar, né? Orar é uma coisa que dá pra aprender. Exato. Chegar no fundo do poço. Ave Maria. Não, a questão é chegar no fundo do poço e pensar que tem uma mola que te projeta, Isso, né? Porque se tu não isso, estudou isso. nada, mas enfim. Não, assim, voltando, né, sem ser repetitiva, a questão ambiental do Brasil, fazendo relação com vegetação, com hidrografia por causa da crise hídrica, clima, né, que tem muito a ver com as mudanças climáticas com a ação antrópica, a questão da indústria e desindustrialização Antrópico. do Brasil, a função do agronegócio, né, geoagrária. Então, e também tem uma questão das migrações, dos movimentos populacionais, essa questão do Já Brasil foi tema de redação, sair né? do pacto Movimento global de migratório. migrações, a questão da xenofobia crescente no Brasil, né, relacionado a esse movimento de extrema direita ganhando força nos últimos tempos. Então,
A geografia ela é muito líquida, né, Mauro? Então, assim, é muito complicado eu te dizer o que não cai. Mas eu posso te dizer, esses assuntos mencionados provavelmente vão cair. E também existe esse Olha tipo que de... dica, pessoal. Olha que É, eu acho dica. legal, eu gostei. E tem esse tipo de cerceamento que a gente falou em história também, que o Fafá falou, olha, é difícil aparecer isso aqui. Conteúdos que sumiram. É, tipo assim, ó, Capitais. cara, é que tu me falou, por exemplo, várias coisas que, dada Sim. a atual conjectura que nós estamos e enfim, certos atos de negacionismo em algumas coisas específicas, eu fico pensando, pô, mas vão botar, será que eles vão botar isso aqui mesmo? Tipo assim, por exemplo, migrações, etc, até tem algum tipo de migração que os interessa. Só deixa Né? eu acrescentar uma coisa na minha fala, que realmente, nos últimos 2 anos, a ditadura militar não apareceu, as ditaduras militares não apareceram, mas agora eu vou desagradar a base. Eu só noto esse desaparecimento de forma clara, assim. O resto está dentro de uma alternância normal que Até a prova porque sempre teve. possivelmente eles não entendam o que as questões querem dizer. Olha aí. Professora de história, professora de história. Comunista. Entendo. GG, conduz aí então com o Lucas a parte de Obrigado. linguagens aí, como tu estava querendo. Eu ali, acho né? que o Fá entrou ali numa questão bem legal de linguagens que eu acho bem pertinente, né? Que é essa questão do preconceito linguístico. Dá para dizer que a prova aboliu essa discussão agora, que ela não vai mais falar isso. Ah, eu acho do caralho essa discussão. Ela é muito... acho Isso do dá caralho. um podcast, Do né? caralho. Do preconceito, talvez ela não fale mais diretamente, mas ela tem que falar em variação porque é uma habilidade que tá na matriz de referência, né? Então acho que o grande problema da prova de linguagens é que são 5 matérias ali, né? É língua estrangeira, literatura, artes, educação física e língua portuguesa. E essa língua portuguesa é muito diferente, assim, da língua portuguesa que os alunos tradicionalmente têm na escola, que é muito voltada pra gramática, né? Então tu passa muito tempo na escola fazendo análise Não sintática. na nossa Eu ia escola, dizer, né? diga-se de passagem, os Não, alunos não, do não. gabarito têm linguagem. Isso, né? a gente tem livros de linguagens e tudo, né? Mas tradicionalmente vem essa bagagem gramatiquenta, assim a gente fala, né? Pra chegar lá e a prova nem cobrar essa nomenclatura. Ela não quer saber se tu sabe localizar sujeito ou não. O que ela vai trazer são textos que de alguma forma representam processos comunicativos específicos, assim. Sintaxe Então- cai? Análise sintática? Cai, por exemplo, assim, ó. Mas bem objetivo, tipo, isso aqui tá funcionando Não, como não. adjunto, Não, cai assim, eu encontrei ele. Sim, Essa frase estaria inadequada pela gramática porque ele só funcionaria como sujeito. sim. E daí isso indica uma mudança na linguística em que o ele para de funcionar como só sujeito e passa a funcionar como objeto. Ele Mas quer é saber- super... é super analítico. Não é assim. bem- Não é direto, nada Tu vê. objetivo. Mas, teoricamente, essa prova é também uma curiosidade, tá? Ela vem, assim, no encontro que, por exemplo, dá para dizer que a prova pensa que existe uma, vamos dizer, paridade entre o Chico, o Caetano e um MC Kevinho, sei lá. O que a gente teve de diferente na última prova, né? Teve o MC Existe isso, eu vou Fiote. chorar, existe mesmo? Não, possivelmente exista, Tá né? merda, tá bom. Possivelmente Eu não exista, vou porque julgar. eles representam Certo. parcelas de tempo, espaço totalmente diferentes. Porque tu pensa assim, né? cada língua, né? Quando tu tá usando a língua numa circunstância específica de tempo, espaço, grupo social e estilo. E é isso que a prova quer cobrar. Tipo, de que forma essa língua tá se organizando e representando essas circunstâncias todas. Isso, por exemplo, eu não vou chegar pra ti e dizer, tu é do crime, rapá. É. Entende? Tu vai achar estranho, GG, não tá Te dou um bem. tiro aqui não já é. agora, ó. Tu é do crime, que, rapá? Tu entende? Mas Sim. isso é um diálogo Por exemplo, em algum o Fafá outro falou espaço. da questão do Pajubá. A questão do Pajubá, o Pajubá é um dialeto utilizado por gays e travestis. E daí tinha uma entrevista com uma pessoa que usava esse dialeto. E a pergunta, o enunciado era, da perspectiva do usuário, ou seja, a pessoa que deu aquela entrevista, né? Por que essa forma de linguagem era considerada um dialeto? E daí o pessoal se revoltou porque falou, como assim da perspectiva do usuário? Então meu filho tem que ser travesti pra acertar essa questão. Mas não, é o usuário representado no texto. Sobre o cara que tá sendo É entrevistado. só saber Então, corroborando, a interpretar. GG disse Só que eles não saber sabem ler. interpretar, exatamente. Então sempre tem o texto. Isso é uma coisa importante, assim. E isso tem a ver com as alternativas que te enganam, né? Tu tem que olhar e ver o que tá te perguntando de fato. Porque a informação geralmente tá toda no texto. Isso gera um problema que as pessoas falam que a prova de linguagens é uma prova só de interpretação. Ela não é só de interpretação. Ela trabalha as noções ali, só que ela mistura tanto, é tão limítrofe. Pra usar aqui uma... Que não foi usado ainda não foi hoje. usado Mas a gente ainda sabe hoje. que isso é um erro que eu vejo muito nos alunos, assim, eles absolutamente deixam de lado a linguagens por muito tempo, porque eles Sim. pensam, porque é É interpretação. só lei. E agora a gente começa na época de prática de provas, né, com os alunos, que a gente tem a nossa revisão de prática de provas, e eles começam a apavorar, eles começam,
porra, mas eu achei que era só interpretar, eu sempre fui bom de interpretação. Pois é, não é. Não é essa E aí eles interpretação. começam, putz, e agora? E agora? Mas isso é uma questão que, me corrige, Lucas, se eu estiver errado, mas que tem a ver até com formação docente, assim. Formação de professor, que é... Eu fui um professor que fui planejado no meu currículo, na graduação, para trabalhar uma determinada visão de história que dialogava com aquela época. E acho que na Letras é mais ou menos isso que aconteceu. Então, existe uma parcela dessa conta, dessa visão sobre o Enem, da parte da prova de linguagens, que está, sim, na conta dos próprios professores. Que por muito tempo disseram que não era uma prova de português, que era uma prova de interpretação de texto. Como se interpretar Até texto não porque- fosse Português. português. Até porque aqui a gente tem que pegar que não existe mais uma prova de português, uma prova de literatura, uma prova de inglês ou espanhol. Então, é óbvio que nessa nova formatação nova do novo Enem, do novo Enem, que já tem mais de 10 anos, mas ela é uma prova que engloba todas as áreas. Então, aqui também existe uma questão econômica, que é o medo, né? A minha área sumiu aqui dentro. Quando o é Enem verdade. coloca 5 Literatura, né? O pessoal da questões. literatura fica tipo... Quando o Enem coloca 5 questões de língua estrangeira e coloca, sei lá, 45 de matemática, ele tá dando um recado, né? E tu sabe que, tipo, a língua estrangeira. própria literatura deu um tiro no pé nesse processo. Porque hoje os professores de literatura conseguem enxergar, porque a prova é de interpretação de texto, conseguem enxergar um papel e um protagonismo da literatura, da poesia, da análise, que não se tinha no início. Mas se criou o mito de que a literatura perdeu a função e que ela não está dentro da prova. E foi criada pelos próprios professores, porque reclamavam porque o modelo no qual Não, que não tem leitura obrigatória. Exatamente. entende? Isso já é uma porque daí desvalorização dos próprios alunos. a né? aula de Em relação às aulas de literatura- literatura, né? Agora não é mais Exatamente. assim, mas geralmente, né, até uns anos atrás, a aula de literatura era uma aula quase de história, de período de história da É arte. verdade. Né? Então tu tem barroco, características Isso aí. do barroco e de que forma esses textos expressam características. Isso realmente ou não de cai. resumo de livro, Ou de resumo depois de livro, também, né? Isso Cultura, realmente história. não cai mais. Não, né? Exato. E Mas que é- bom também que não cai. Por né? enquanto também, né? Que a URGS vem aí, né? Também É, tem tá isso, voltando. né? Ô, Lele, ô, lá, lá. Mas vai ter o URGS podcast vem da aí, e o URGS, bicho né? Vai, Vai, pegar. claro, a gente A vai. Paty quer falar. Não, desculpa. Amei, Agora, olha a pressão, né, pessoal? Fala agora. Mas eu penso que também, assim, é da função do professor se dar conta dessas transformações que as provas vão tendo e praticar isso em aula. E eu vejo que no GABA tem essa função, né? A gente está sempre sendo desacomodado e está sempre buscando possibilidades para dar um encontro, né? Um encontro com a prova, porque senão a pra sala de pessoa... aula também. Exatamente. E tu sabe, Paty, que é tão legal isso que isso a gente vê nos números. Daí entra a matemática, né? Porque quando sai lá o resultado do Enem, nós há 10 anos somos o primeiro lugar no Enem. Então, o que acontece? A gente vê as áreas que a gente fortificou e que foram anos maciçamente fortificando muito matemática, física, química e biologia. E agora redação. e redação. E agora a gente vê que claramente a gente teve essa conversa, eu e o Fafá, que a gente precisa voltar a fortificar as humanas. Porque no nosso resultado, vamos dizer assim, como é que eu digo? Que não é o pior, mas... Não, aquilo o mais, que está hoje, Sim. o que era um potencial da escola, que é o perfil, que nós somos uma escola com perfil Com de perfil, humanas, né? né? Humanitário, vamos dizer assim. e é onde hoje a pontuação... Claro que a gente sabe também que pontuar em humanas e linguagens é diferente de pontuar em matemática. Mas a gente nota que hoje a gente tem que olhar de novo para aquelas áreas, fazer projetos mais ligados àquelas áreas, porque isso que você que está nos ouvindo fez, foi feito por todo o mercado educacional, né? O ramo educacional. A linguagem e as humanas ficaram em segundo plano. Por quê? Porque tinha um TRI menor, Exato. porque era só interpretação, porque não cai conteúdo aplicado. E aí o engraçado é que o cara não conseguia pontuar. E por que ele não conseguia pontuar? Porque ele não sabia fazer. Então tu tem que olhar para aquilo que ele não sabe fazer. Ele botou todos os esforços dele em outro lado, né? Que também E são necessários. E isso né? que me impressiona no Enem, isso que eu adoro no Enem, porque eu acho mágico, entende? Que é o que a gente tem falado em todos os episódios, que é a capacidade de tudo se entrelaçar. Entende? Teve até um episódio que o Mauro brincou comigo que eu era Illuminati, mas eu acho isso incrível, eu acho isso mágico no Enem. Se tu vai pensar, todos os conteúdos se entrelaçam e podem se entrelaçar com o teu dia a dia, com a tua realidade, com o mundo Sim. que está acontecendo hoje, entende? Talvez não seja tão importante no Enem
a discussão do G20, né, com o Biden agora, mas ela com certeza ela vai te ajudar. Porque a prova fala muito. É que nem novela da Globo, sabe? Porque todo mundo diz a capacidade da Globo gerar discussão social. Na verdade, não, né? Na verdade, a Globo gera novela baseada numa pesquisa do que tá todo mundo falando. A leitura, uma boa leitura, né? Isso mesmo. Não, é muito assim. E eu também, eu defendo muito, eu falo muito. Eu dei essa semana, foi terça-feira, eu dei uma aula para todo o gabarito, na verdade foi uma aula aberta, a gente teve 70, 80 alunos ao vivo, né? E eu falei sobre fontes energéticas, que é uma aula que, por exemplo, a Patrícia certamente dá essa aula. Eu disse para eles, vocês provavelmente já tiveram essa aula e vocês provavelmente nunca tiveram essa aula de um ponto de vista científico. Então, por exemplo, assim, a Patrícia... Sim, né? Porque as ciências humanas não é ciência. Não, desculpa. Não. Claro. É gafe, é gafe, é gafe. Olha... É gafe, é gafe. Fica registrado aqui, por favor. Eu vou ser cancelado. Sim, pensando, vou matar. De um ponto de vista que eu digo... Não, acho que... do ponto de vista, na verdade, do processo científico exato por trás do processo. Basicamente, as leis físicas que envolvem o processo. Não conserta, fala o que Não, o que eu quero dizer é o seguinte... já te afundou, vai pra Não, por exemplo, próxima. assim, ó, o que a gente fez foi assim, quando fala da termoelétrica causa um tipo de impacto ambiental diferente da nuclear. Por quê? Ah, não, porque a termoelétrica gera isso. Tá, aí eu sei que eu conversar com os alunos, eles assim, eu sou. Mas por que... Aí eu expliquei o processo, né, da combustão e tal. Mas por que a gente não pode botar mais uma turbina que reduzia a emissão, sabe? Eles começaram a perceber que existe isso, um processo que a palavra não é científico, mas um processo de engenharia. Técnico. Né? Técnico. Eu tô me faltando a palavra de engenharia mesmo, engenharia, não sei. É científico no popular, falando sério. Não, agora, mas né? eu tô tentando... O que eu quis dizer é o prático, assim, é o... Ele tá traumatizado. Botar. Ele tá a criando gente só palavras pode que nem pensar existem. sexto, tá? É isso aí. É isso aí. É limítrofe. É um assunto limítrofe. Uma coisa de gentrificação mesmo, a gente entendeu. E mais é isso muito puxado pra interessante, gentrificação. essas questões de fazer ponte, assim. E este podcast foi pensado nisso também. A gente conseguir trazer várias pessoas, por exemplo... Tem eu e tem a GG. Eu sou professor de física, a GG é professor de história. Nós sempre estamos aqui, então, com duas áreas, vamos botar assim, quase opostas. Científicas, né? Uma área científica e uma área miçangueira. Basicamente é isso. Essa é a diferença, né? Não, mas isso é incrível, porque também fala muito sobre nós. Se tu pensar nos estereótipos aqui, quase nenhum de nós tem o estereótipo da sua área, entende? Eu não sou professora de história, eu trabalho com gente. Eu trabalho com gente, então não é isso. Eu acho que gentrificação. Com gente. E eu tinha que fazer... Você já pensou em análise? Eu fui casada há muitos anos com um analista. É isso aí. Foi um projeto pessoal, será dele? Estudo de caso. Ele escreveu um artigo. Assim. Quando ele terminou o doutorado, ele terminou Mas o é um relacionamento. projeto Ele falou, pessoal pronto, meu, tá, meu tinha amor. terminado. Mas uma coisa que pra mim não ficou claro, e eu queria esclarecer, tu é ou não é? O quê? Ai, Illuminati. Ai, meu Deus do céu. Não, não, é que eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de responder, tá? sim. Não, tu é ou não é? Tá, mas o quê? O quê, gente? Medo. Peraí, né, Patrícia? Mas enfim, e eu acho legal também, assim, GG, como você estava falando ali sobre as inovações, etc. Assim, pô, uma coisa que me dá um baita orgulho no gabarito, né? Os nossos diretores, eles não vieram nenhuma vez aqui ainda, né? Um dos três vai semana que vem um, né? E eles são pessoas que... Saberemos quem é o predileto de Mauro. O que nós vamos discutir semana que vem? Matemática. Ah, vem o Didi. Certo, vem o Didi. Didi Zanella. Ele tentando ganhar período. Diego, maravilhoso. Não vou Diego. falar. Mas, Beijo, enfim. Diego. Ele tá nos assistindo agora. E o que é legal, assim, ó, esses professores, os 3 diretores que nós temos, eles são professores de uma época dos cursinhos de antigamente, né? Eles são professores que deram aula nos cursinhos de antigamente. E, cara, uma coisa... Chamou de velho. Chamei de velho os 3, sou demitido. Chamei os 3 Foi chefes o de velho último de uma dia do vez só. Mauro, Tchau, semana pessoal. que vem. Semana que vem. Vai eu tô ter em outro curso. mediador, tá, gente? Outro mediador. Podem me encontrar nas minhas redes, novo curso. Mas aí o que é legal, assim, né? E vocês sabem, vocês já conversaram com eles têm muito essa vibe, assim, né? Às vezes eu falo, assim, sobre os professores que a gente vai trazer pra cá e eles, o Zé, por exemplo, sempre me pergunta, quem é que vai? Daí quando eu falo assim, pô, o Lucas vem, ou a Paty vem, que são professores que não vieram ainda, são professores mas não novos de jovens. Não, mas não é nem a palavra de jovens. Que daí agora eu tô tentando não ofender mais ninguém aqui, entendeu? Que eu já ofendi o pessoal de humanas, daí se eu chegar aqui, fudeu. Mas daí eu penso assim, que era justamente isso, uma inovação. Por exemplo, assim, como o Fafá disse, deu uma treta dos professores de antigamente de linguagens em que houve um, sei lá, talvez um certo conflito. O que ele tá dizendo que não gerações. são do mercado. É o mansplaining. Ele quer dizer que é gente também que
disso, de fazer o dia a dia, que não tá nesse velho mercado Exato. de pré-vestibular. Aí, Não, e outra, né, GG? tá Renovando isso aí, né, E Patrícia? outras pessoas. A gente tá aí pra porque aí renovar eu posso- também. eu vou te fazer um elogio, GG. A GG é uma pessoa também que dirigiu cursos há muitos anos. Eu até vou te fazer Velha, um não, elogio. né, velho? A GG, ela dirigiu toda essa expertise que ela tem do Enem, isso não vem assim, tipo, como é que eu vou dizer, por inércia ou na osmose. Literalmente, eu já disse isso. Eu tô desde a primeira edição do Enem, do novo Enem, eu opino sobre ele. E o velho Enem, eu sempre pedia para os meus alunos fazerem, porque era um treino que ninguém dava bola antes da URGS ou antes dos vestibulares, Não, né, importantes. E GG, não é verdade? Até hoje tu tem diretores e professores muito famosos que ainda batem o Enem e dizem, isso aí não, porque não é uma prova. Cara, os caras estão tentando assim, ó, Isso não tipo... interessa o que tu acha. Sempre Não não é. é, ninguém Mas, tá GG, perguntando não o é que tua tu opinião, acha. Mas, GG, a treta é que é É. uma zona de conforto, né? Claro. É uma zona de conforto. Cara, se tu quer ser professor de português, imagina um professor de português de 70 anos, são os professores geniais, mas que agora tem que se reeducar pra nova abordagem de Tem linguagem, uma coisa etc. de efeito retroativo, É mais né? A fácil prova de dizer, traz isso essa e tu prova tem de que mudar pra se interpretação, que não é, adequar né? essa Então, prova. tipo, essa é uma vibe que dá muito orgulho pra gente, assim. Vocês vão ver, todos esses convidados que nós trazemos. Semana passada veio o Paulo. O Paulo também é um professor bem mais antigo. O Paulo também tá super por dentro dessas novas E cobranças. essa é uma característica, né, nossa, assim, do gabarito, Sim. que é... É empresarial. Não, mas que além disso, eu sempre digo nas entrevistas para os pais que eu faço, nós não somos pessoas que trabalham na mesma escola e ficaram amigos, né? Somos amigos que tiveram a sorte, o poder de trabalhar junto. Sim, certamente. Então faz toda a Menos diferença. o Lucas. Menos o Lucas. né? Menos o O Lucas tá aí, Não, né? gente, adoro ele. Obrigado, Patrícia. Depois de pagar 50 Mas isso é uma pila. vibe legal. Que a Por gente isso combinou. foi uma das principais ideias também da gente trazer de podcast. Tipo assim, cara, esses papos, eles acontecem nas nossas salas dos professores, nos nossos pré-provas, quando a gente se reúne, quando a gente faz reunião. E foi uma das coisas que eu pensei, cara, a gente tem que levar isso, a gurizada tem que ver isso, entendeu? Lucas, mais alguma coisa na parte de Eu linguagem? acho que falar um pouquinho dos conteúdos que mais aparecem, Vai. né? Então, de língua portuguesa, né? A gente pode pensar em variação linguística, processo comunicativo. Então, quem é emissor, quem é receptor desse texto. Isso é importante para qualquer texto da prova de linguagens. Olhar e pensar quem escreveu e para quem escreveu. Então, eles querem muito essa ideia de que o teu texto está, de alguma forma, solucionando algum problema social. Então, um texto que fala sobre câncer de mama. Quem é o público-alvo? De que forma esse texto mostra que esse é o público-alvo, sabe? Então, eles querem que tu encontre recursos verbais e não verbais que indiquem isso. Então, linguagem verbal e não verbal, processo comunicativo, variação linguística e funções da linguagem, que tem Deixa eu só abrir relação... um parênteses, uma pergunta bem com legal. o Como é processo que tu estuda comunicativo. essas coisas especificamente? Assim, ela é realmente, tipo, o conteúdo ou vale mais? Sim, é processo comunicativo mesmo. Sim, Tipo, mas eu quem digo assim, é uma análise bem teórica ou vale mais realmente resolver questões acerca disso pra ver... sabe? resolver Essa é a questões vibe acerca disso. É Sim, bem assim. acho que fazendo exercício e ver como aquilo aparece na prática. De literatura, não esperar que vai aparecer períodos, escolas literárias, porque o Enem vai fornecer o texto pra gente. Então ele não espera que tu tenha uma bagagem literária muito grande. Ele espera que tu entenda como aquele texto funciona. Então, se cai um texto em prosa, tem que saber o famoso pente, que a gente chama, né? Que é personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Entendi. Então, os elementos fundamentais da narrativa. Para. Pente. Olha para a câmera da verdade. O famoso pente. Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Isso é muito importante saber, tá? Então, olhou um texto literário, tenta identificar esses elementos ali. E num texto poético, geralmente são as questões mais difíceis, se apegar numa área da gramática que é um pouco esquecida, que a gente chama de semântica. Que estuda polissemia, que estuda sentido das palavras, ambiguidade, né? Então, o velho vestido de noiva caiu. Pode ser um idoso vestido de noiva ou pode ser um vestido de noiva antigo. Então, a semântica é uma área bacana da linguagem porque ela brinca um pouco com o significado das palavras e o Enem vai um pouco para esse lado também. Como isso Legal. que tu pensou, porque polissemia pode ser uma doença. Polissemia? Parece o nome de doença. Me Parece. saiu, ele tá com polissemia. Infelizmente, seu filho tem Polissemia. Nossa. polissemia severa. Então, basicamente é uma prova de interpretação. Não, tô brincando. Não, O cara termina. Resumindo, interpretação de Então é uma texto. prova de interpretação. Resumindo, é isso, né? Mas... Tá, deixa eu só anotar. Polissemia. Gentrificação, Limítrofe. polissemia, limítrofe, tinha outra coisa, não tinha? Antropo... Não, filosócio. Filosócio ele Sócio-filo. inventou hoje. neologismo. Porra, essa. Neologismo. Neologismo cai, a variação linguística. Neologismo, eu sei o que é. Isso eu ainda sei, olha só, não sou tão ignorante assim. Mais alguém... Vocês querem falar alguma coisa? GG, tem mais alguma contribuição? Não, eu acho que esse episódio, a gente tem mais um, né? Até Sim. eles fazerem o Enem.
Eu acho que no último a gente costura. Mas basicamente é isso, é começar a entender como tudo é próximo, como tudo tá no nosso dia a dia, né? E como essa prova, ela não é um bicho de 7 cabeças. Eu tenho mais uma questão que eu acho importante da gente tratar, que a gente passou a margem dela durante a nossa fala aqui, mas que é a questão da TRI da prova, né? Tanto de humanas quanto de linguagens. Eu fiz um estudo junto com a GG essa semana dessa variação, né? Porque se fala tanto, tu repete, passa a ser verdade, não importa se é verdade ou se não é. E aí existe, né, a lógica do pega-varetas, que é tu fazer as questões de nível fácil, e aí tu pontua mais, o que é verdade, tá? O que é verdade. Fechado? A questão é que nas naturezas e na matemática, o delta, a diferença de fazer o melhor caminho e o pior caminho de acertos... É mais lógico, né? O melhor caminho auditável. E o pior caminho de acertos, ele te leva a uma diferença de 60 pontos no mesmo número de questões. Enquanto nas linguagens, nas humanas, esse mesmo número de questões, te leva a uma diferença de 15 pontos, de 12 pontos. E por isso que são provas que não passam... Agora, eu realmente não me recordo, teria que olhar os números, mas eu acho que não passam de 700 a pontuação máxima, então, né? não, vai quase 800. Mas ela de 800, isso, 800. Mas então a questão que eu tô trazendo aqui, que eu acho que é a mais importante, é o pega-varetas de linguagens e humanas é muito mais o tamanho da questão. Versus tempo, redação, né? Fazer o rascunho e passar ali. Cansaço, né? Então, se tu for fazer o pega-varetas, ele é até mais fácil do que na prova do segundo dia. Apesar dele ser menos... Ele é mais fácil, mas também ele menos transparente. Te resolve menos, né? Porque tu vai pontuar menos. Mas tá muito mais no tempo que tu vai ganhar. Então, se tu tem uma questão que demanda uma leitura muito longa, deixa ela para depois. Na linguagem, mas, pessoal, isso só vale, eu preciso dizer isso, tá? Para quem não precisa de alto desempenho. Tá? Claro. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Medicina não tem essa. Medicina, ciências da computação não tem isso, porque tu precisa, até porque muitas vezes, no SISU, em algumas universidades, o que vai contar é o peso na linguagem. Então, essa é uma área também importante e, de novo, eu vou grifar. Por mais que eu goste, por mais que eu ache que realmente é a área mais incrível, que é as humanas, que eu acho que a gente pode ficar anos conversando, que sempre vai ter assunto, né? E entende o mundo e se Ela deprime. é a menos importante, porque ali, realmente, isso que o Fafá falou se faz muito visível. A diferença entre o cara que fez 40 e que gabaritou a prova para o cara que fez 40 questões é irrisória. E são 5 questões que tu pode dedicar para a redação ou para rever. Isso tá falando em número absoluto e o mesmo, e ainda é pior, para a questão dos caras que fazem o mesmo número de questões, que é a famosa fazer a prova pela TRI, fazer o pega-vareta. Só que eu tô chamando a atenção para isso, por quê? Porque o cara vai fazer miseravelmente a prova de linguagens e humanas antes da prova de exatas. E aí daqui a pouco ele vai com a ideia do pega-varetas, que ele acreditou, porque ele viu o podcast, porque ele ouviu o Didi falar na aula, porque ele ouviu o Mauro falar, porque ele foi lá nas reuniões de condomínio e a GG falou. Aí o cara chega na prova de humanas e linguagem e fala, que porra é essa de TRI que não consigo, não tem nada aqui. Não faz sentido. E aí ele não vai aplicar no segundo dia. Mas é porque no segundo dia ele é muito mais identificável, esse processo. No primeiro dia, foca no tamanho da questão para te deixar confortável, muito mais tranquilo. E leitura de imagem. Bate o olho. É uma leitura fácil de rápida interpretação. Que não é linear também, né? Então olhar aquilo que tá no primeiro plano, assim, em destaque, né? Agora te pede uma reflexão muito maior, bota um asterisco do lado, vem depois. Mata as rápidas. Nesse ponto é mais fácil de tu diagnosticar. O TRI, no caso dessas humanas, seriam bem basicamente em tamanho de questões, número de linhas. Não é o TRI em si, não, né? O TRI não, desculpa. A questão de fazer ou não fazer. A estratégia. O pega-varetas é bem mais objetivo. Então, isso. O pega-varetas é aquilo que a gente falou sobre escolher, qual questão escolher fazer e não fazer.
Em matemática, que nós tivemos, vamos falar de novo, era logaritmo, não faz, geralmente é uma questão mais difícil. O Fafá tá dizendo mais aqui em... É o centro, não é um conteúdo específico, e sim é o tempo que tu vai levar para ler, responder e pensar naquela faz todo questão sentido isso. para te deixar mais confortável com o tempo. Nas de linguagens, a gente tem, às vezes, comparação de textos, né? Texto 1, texto 2, dois textos grandes, verbais, e perguntando qual é a relação dos dois textos. Pula. É muito grande. Agora, aquelas que trazem um anúncio publicitário, que é um texto misto, que é uma charge, ou é... E o que Vai direto. E as o que fala, né? trazem Que letra de música? Pois é, letra de música e poesia entra já nesse aspecto literário artístico e tendem a ser mais complicadas, né? Nas humanas... Opa, desculpa. Não, pode falar, pai. Na GEL também. Essa questão de letra de música e poesia, É. ela fica mais complexa. Então, assim, ó, anota um asterisco mesmo, que o Fafá falou. Porque senão tu vai ter... Assim, e normalmente tem mais do que uma alternativa correta. Aí o cara tem que ler, interpretar e se ligar o que a questão tá pedindo. Então... É, e um segredo é, nas humanas, não sei se nas linguagens também vale, mas nas humanas é, antes de ler o texto, ler o comando. Lê o comando e vai pro texto. Isso. Nas exatas também, sempre. Lê o que A ele vai te pergunta. pedir. Tu já Sempre. direciona a leitura E aí do teu texto pra São pergunta. os, de novo, famosos distratores. Na hora de fazer o corte que vai pro Drops, por favor, bota essa. Vamos. Porque se o cara não vê nada, Fala bem olhando pra lá. se o cara não vê nada, Cortes essa do é, Gabaritando. essa é a dica, né? A dica do dia. A dica do dia. Dica Que do é- dia. Nas questões de humanas e linguagens, Mauro pode falar se isso também é assim. Válido também. Da natureza na matemática, antes de olhar o texto, antes de olhar a imagem, tu vai no comando da questão. O que é o comando da questão? Né? É o enunciado, né? o enunciado que pede o que ele quer, o que ele tá te mandando fazer, o que é para te procurar. Porque senão tu vai ler 2 vezes o texto. Tu vai olhar 2 vezes a imagem, tu vai ler 2 vezes a música. Tu já direciona a leitura do texto para a pergunta Exato. feita no comando. Exatamente. Essa jogada, Então, assim tu economiza tempo. Isso é mortal. Isso tem Ótimo. que fazer. Porque isso é o que vai melhorar a tua estratégia de prova. E eu acho que a gente conversou sobre várias coisas, porque na verdade acaba virando um debate sobre até a profissão da gente, né? A gente acaba trocando muita ideia aqui. Mas eu acho que o centro também do podcast é falar sobre a estratégia. Né? Eu vi que vocês falaram sobre isso nos 2 primeiros. Sim. Bastante, né? Então eu acho que dentro dessa questão estratégica, isso é muito claro, que o tempo é um determinante nesse dia, porque tu tem 3 provas, ao contrário da gente achar que são 2. Tem 3 provas, porque tu tem toda a redação para escrever e passar limpo, que te toma no mínimo 1 hora. E, Exato. gente, olha que o Fafá não tava nos outros podcasts, né? E ele não escutou o segundo ainda. E ele tá falando exatamente o que a gente vem falando. Fazer vestibular, fazer pré-vestibular, não é uma questão de cadeira, sala, localização, e isso tudo importa, porque, claro, que é bom sempre, a gente gosta de conforto, né? Mas é uma questão principalmente de fazer um pré-vestibular que te entenda, que customize o serviço para ti, como uma gabarito, filosofia em comum. entende? Que tem uma filosofia em comum. O Fafá tá falando, basicamente, que é estratégia. O que eu e a GG estão falando desde o início e desde todas as nossas reuniões de condomínio também, né, GG? É por isso que a coisa vai bem, que a gente rema tudo pro mesmo lado. Você sabe o que acontece sempre que a gente se diverte? O tempo tempo passa voa. voando. E como voou, acabou a nossa hora. E a gente A gente não explicou pra Paty explicou o que pra é Paty o que que é ASMR. A gente não vai dar Ah, tempo. não vai ter que infelizmente, chamar não de vai dar novo. tempo. Explica na saída o que é a ASMR. É exatamente Ai, isso, gente, Deus Paty, que ele tá livre. fazendo. Obrigado, Obrigado, Então, pessoal. obrigada, gente. Obrigada. Depois eu conto uma E não coisa esquece, Agradecer. última coisinha. Oi, diga. Última coisinha. Só não esquecer que a prova de linguagens, ela é o que a gente chama de metalinguística, mais um aí, hein? Metalinguística. Então ela fala da língua, só que ela tá usando a própria língua. Então ali dentro tem muito conteúdo, assim. Então, em dados momentos, ela expõe o conteúdo pra ti. Então, no próprio enunciado, ela te dá um resuminho do conteúdo e daí depois ela cobra aquilo. Interessante. Aproveita o que a prova te dá, né, Aproveita. Magrão? Agradecer a presença aqui dos... O Lucas já veio, a GG também Eu tá já sempre estou aí, né? só da Já casa. O Lucas é sócio. Patrícia e Fafá, muito Valeu, obrigado pela galera. presença de vocês.
Eu espero que vocês Lá naquela tenham Patrícia. se divertido tanto quanto a gente se divertiu. Pra gente foi massa e a gente gosta muito de ajudar vocês nessa reta final. Semana que vem nós vamos estar de volta aqui com a matemática, a prova mais importante de todas. E Se eu vou estar cuidem, em meus férias, caros. Uma porque beijoca a pra prova vocês. passou. E atenção, Férias, curtam, férias. compartilhem e divulguem pros seus amigos. A gente quer muito que isso aqui bomba, que a gente consiga ajudar o máximo de pessoas possível. Tchau, pessoal. Até mais. Valeu, até Tchau, a próxima. gente! Metalíngua. Dá tchau, GG! Tu abre, tchau! Tchau, gente, valeu. Abre, Fechou. tu Tu abre a vê prova o conteúdo. e tu vê que ela é...